seria o nosso culto racional, né? Eu sempre gosto de pensar sobre isso, né? Eu gosto de pensar sempre que é necessário que haja uma transformação contínua nas nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, né? Que talvez você deve falar tanto, mas às vezes não está tão embasado assim. Vamos falar sobre dom. E descobrir verdadeiramente o que a palavra fala sobre dom, né? Então eu gostaria de que a gente estivesse também fazendo mais uma oração, né? Pedindo ao Senhor que o Espírito Santo esteja nos iluminando. É verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem faz tudo, né? Deus falou lá no capítulo 3 de João que o vento sopra onde quer, né? Ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu gosto muito disso, né? Mas assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Eu digo sempre que nós ensinamos que temos que preparar sempre a palavra de Deus. Todo cristão deve ter a palavra de Deus preparada para uma emergência. Todo cristão. Viu? Porque nós não sabemos a que momento nós vamos precisar pegar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a nossa armadura. A que momento vamos precisar dessa arma? Né? Ontem ainda falamos bastante do Senhor sentado debaixo de uma sombra para um casal que está passando por dificuldade lá em Itinga. E agora sim houve uma promessa da gente fazer um culto lá, né? Então eu fiquei feliz, porque depois de tanta resistência que nós tivemos lá, né, agora parece que as portas começam a se abrir, né? E depois à tarde também, fiquei até à noite, 8 horas, com outra pessoa falando também do Senhor. Então a Bíblia diz que não é pela força, a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus, né? E nós às vezes não sabemos porque nós estamos em algum lugar, porque nós vamos aqui, porque nós vamos acolá, mas o Senhor sabe. E o importante é que nós nunca sejamos assim ansiosos, porque tudo é dele, né? Ele vai fazer a hora que ele quiser. E nós temos que apenas aquilo que vem à nossa mão, procurar fazer com amor, com dedicação, para que o Senhor possa, vamos dizer, ratificar, né? Carimbar aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então é muito importante a gente saber isso aí. Antes de querer fazer, de querer ser Deus, porque não vai dar, né? A gente querer carregar a cruz de novo, também não vai adiantar. Morrer na cruz também não adianta, porque Jesus já morreu. Então nós temos que fazer a nossa parte, pregar o Evangelho, ser os mensageiros, sermos os mensageiros do Evangelho, aqueles que geram paz, né? Eu sei porque quando a gente entra num lugar que nem aquele lá, você vê os demônios já se arrepiam de cara. Depois você vai conquistando, né? Passo a passo você vai conquistando, Deus vai te dando estratégia, você vai ganhando aqui, ali, vai indo, até chegar ao ponto em que o Senhor prepara todas as coisas. Então é importante, eu também gostaria que a igreja estivesse orando por isso, né? Para que realmente aconteça isso, né? Aconteça isso. A gente tem desejo disso aí faz tempo lá, mas a gente tem falado bastante, tem levado CD de hino, de louvor para algumas pessoas. Eu tenho feito esse trabalho, mas não é fácil, né? Eu digo assim, que alguém assumir uma igreja que já está pronto, chegar aqui e entregar é fácil, mas você começar uma igreja, começar um trabalho não é fácil, porque você encontra muitas resistências, você encontra muita coisa, muita dificuldade, né? Então você tem que ter uma sabedoria muito grande para ir fazendo as coisas, para chegar a um lugar, um ponto, onde realmente Deus fala, olha, agora o sinal está verde, você vai fazer. Então é importante. E nós vamos falar nessa noite sobre dons, né? Bom, primeiro que a Bíblia nos diz que Jesus levou o cativo o cativeiro. Quem lembra aí? Que
deu dons aos homens. Você está em Efésios, deixa eu pegar aqui, fiz um estudo lá hoje, que fazia sobre isso daí. Tem muita coisa interessante aqui, né? Efésios, deixa eu ver aqui. Não é Efésios, é 1 Coríntios 14, 1. Então, eu acho que é isso, vamos ver. Isso aqui eu acabei achando aqui depois que eu não consegui achar lá. Vamos ver se é isso aí. Fala de dons também, mas é outra coisa. Mas eu gostaria de, bom, vamos lá, no caminhar aí nós vamos achando. Amém? Eu gostaria de chamar capítulo, 1 Coríntios capítulo 13. Nós conhecemos muito essa palavra, ou bem, né? Não muito, mas bem. E nós vamos falar também do versículo 13. Eu gostaria que você frisasse na sua mente 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 13. Tem muitos versículos que são bons de a gente gravar, né? Esse é um deles, né? 13. Diz assim: agora, pois, permanecem, vão comigo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vamos lá, peraí. Fé, esperança e amor. Vamos frisar aí. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Esses três, amém? Mas o maior deles é o amor. Amém? Então o amor é maior que qualquer coisa, né? O amor, ele é maior que tudo. Então a fé é que é geradora do amor. Quando nós vamos falar, por exemplo, da fé, que nós falamos a questão do amor, nós entramos na primeira pauta, por exemplo, o amor próprio, amor a si mesmo. Vamos pensar, por exemplo, o amor a si mesmo, né? Quantos de nós poderíamos dizer assim: olha, eu me amo realmente, né? Tenho para mim que uma pessoa que não tem, por exemplo, uma direção clara de salvação não se ama, né? Tenho para mim que uma pessoa que tem um vício que atrapalha a sua boa vida, que tem pensamentos que são contrários à palavra de Deus, pessoas que têm palavreados ruins, ela não se ama. Então vamos dizer assim, que a fé, ela vai gerar, pela palavra de Deus, esse amor em nós, em todos os seres humanos, que é exatamente o amor que vai fazer a diferença em nossas vidas, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela come trabalhando com o celular, ela ama ela mesma? Não. Uma pessoa que dorme com o celular no seu corpo, grudado ali, ama-se a si próprio? Não. Né? Então nós temos muitas coisas que é imposta para nós, mas que acaba misturando a nossa personalidade, né? Não é só isso que eu estou falando, não, né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha demais, né? E deixa de comer nos horários certos, uma pessoa que não vai ao médico periodicamente, uma pessoa que, ajuda eu aí, né? Tem outras coisas, não é só isso, né? Uma pessoa que pega um veículo e corre demais e faz aquilo que não deveria fazer, né? Então muitas coisas, elas falam para nós mesmos que nós não nos amamos. E se nós não nos amamos, como é que vamos amar as outras pessoas? Não é? Se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o outro? Como eu vou amar o outro? Então precisa ter uma correção nessa área. O cristão, ele precisa ter ele precisa ser corrigido, ele precisa fazer uma, eu não sei se é uma correção
claro, lógico, a correção do Senhor, mas também uma autocorreção na sua vida, né? O que está dominando a tua vida? O que é que está deixando você ser dominado por alguma curva, por aquilo, né? O que é um vício, por exemplo? O que é que determina um vício? Quando você não consegue ficar sem aquilo, quando aquilo é prioridade na sua vida, né? O apóstolo Paulo chega a dizer aí, também aos Coríntios aí, que ninguém deve questionar você pelo que você come, pelo que você bebe, mas precisa ter um domínio próprio. Porque se aquilo que você faz, seja em qualquer área da sua vida, ela dominar você, então ela se tornou um vício na sua vida, né? Eu fico pensando assim, e onde vai chegar isso, né? Essa questão crescente, para onde vai? Para onde vai nos levar, né? Por exemplo, eu não gosto de trazer celular para a igreja. Se alguém ligar para mim, eu pergunto na igreja, ele vai ligar depois, porque raramente eu venho com o celular para a igreja, a não ser na tarde da bênção, porque eu estou a serviço e estou na tarde da bênção, às vezes eu trago. Mas tirando daí, eu não trago. Não é todo dia que eu trago, às vezes eu desligo. Só quando estou esperando alguém, uma coisa assim. Mas vou trazer o celular para a igreja, né? Então não é legal, mas você pode até falar, não, eu uso o celular para falar da Bíblia. Mas não deixa de ser um vício, né? Isso domina a nossa vida, né? Tudo domina, né? Você não consegue, por exemplo, estacionar seu carro e andar 1 quarteirão, 2 quarteirões a pé. Isso está dominando a tua vida. Eu estou falando só de coisas assim, simples. Aí você imagina o resto todo, né? Quantas coisas dominam as nossas vidas? Nossas vestimentas, a nossa comida, a televisão, né? Enfim, tudo isso, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os dons, tomando por fé, tomando por base essa palavra aí. Vamos lá agora para Efésios, capítulo 4, versículo 8. Efésios 4, 8. Para que a gente possa continuar aí, vamos falar, tem bastante coisinha para falar aqui sobre isso, né? Efésios 4, 8. Então, Jesus subindo ao alto, vamos comigo? Jesus subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então tudo aquilo que é cativeiro já foi levado na cruz do Calvário, né? Tudo aquilo que é cativeiro já foi levado na cruz do Calvário. Então você não pode mais ficar cativo a nada. Num outro lugar diz assim, que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Agora, toda essa tecnologia, eu estava vendo hoje, depois que eu já tinha preparado isso aqui, não tinha nada a ver com isso aqui, um médico falando, por exemplo, da questão da tecnologia aí, né? O mal que a tecnologia está gerando, quanta depressão está gerando na vida dos seres humanos, né? Um negócio terrível, né? Hoje teve aí, se alguém viu aí no Face aí, um rapaz que morreu ontem, não sei o que aí, porque o celular estourou na cara dele. Quem viu isso? Né? Muita gente viu aí, né? Quer dizer, enfim, são questões que de repente vão acabar fazendo muito mal para o ser humano. Eu não estou falando isso por causa disso, não tem nada a ver nessa questão, mas nós precisamos tomar cuidado com isto, porque não deixa de ser um perigo. Bom, Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o primeiro dom que o Senhor deu é fé. Aí nós vamos ver lá Gálatas capítulo 5 versículo 6, falando sobre a mudança do Velho Testamento para o Novo, entre a circuncisão e a incircuncisão, né? A circuncisão era uma marca, né, que foi pedida lá, foi feito um pacto lá,
com Abraão, para Abraão fazer circuncidar Isaac, foi circuncidado ao 8º dia, e para fazer, selar uma aliança com Deus, tá certo? Mas depois em Cristo, esta circuncisão, ela, se você estudar isso aí, eu tenho até separado o estudo, né? Lá quando o apóstolo Paulo tem um grande problema nas igrejas já do Novo Testamento, quando há discussão, quando alguma vez ele teve que circuncidar uma pessoa lá porque ele era grego, porque era complicado para explicar aquilo, depois eles tiveram que viajar para ir pedir conselho para um outro, fazer um conselho na igreja para saber se realmente a circuncisão precisava ou não. Então a gente tem que estudar essas coisas, né? O Luiz é que gosta de estudar, né? Não sei se já estudou isso aí, né? É muito interessante, né? É um negócio interessante. Então aí ele vem falar que a circuncisão é Gálatas capítulo 5, versículo 6. Que em Cristo já não há essa diferença. Por quê? Porque agora a nossa circuncisão é a fé. Diga, a circuncisão é a fé. Porque pela graça que nós somos salvos através da fé. Então a fé é a circuncisão. Então tem muita gente que está, vamos dizer, no caminho, mais ou menos circuncidado. Porque está mais ou menos na fé. Não é? Então vamos lá. Vamos comigo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não tem valor nenhum. Amém? Aquilo que é passado. Mas sim a fé, que opera pelo amor. Agora, a fé, o fruto da fé, em todas as áreas da nossa vida, tem que ser o amor. É por isso que nós somos assim, vamos dizer assim, coagidos, não vou falar forçado, é uma palavra feia, né? Coagidos a mudar. Porque quando nós crescemos na fé, nós somos coagidos a mudar, tem que mudar. E quando nós mudamos em amor. Quando nós mudamos, nós vemos o mundo de uma outra forma. Porque se, por exemplo, o mundo hoje aceitasse a fé, ou tivesse esse dom da fé nas suas vidas, o mundo seria transformado rapidamente em amor. Amém? Então já nós olhamos, por exemplo, que a maioria das famílias, elas são omissas em questão da fé. Quer dizer, não tem fé. Então, não tendo fé, não tem amor. Não tendo amor, está descumprindo um propósito. Amém, amados? E aí, é claro que o mundo vai ficando pior, né? Por isso que é importante, já desde a tenra infância, a gente procurar ensinar as crianças a crer, a ter fé, né? Então é muito importante isso daí. Agora, Gálatas 5:22. Vamos lá. Vamos devagarinho que nós vamos, para poder, você que trouxe caneta, vai marcando ali, né? Vamos lá comigo. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Preste atenção. Vamos pensar assim, quantas pessoas do mundo nós conhecemos, incluindo a nossa família, incluindo os nossos familiares, que tem todas essas qualidades aí, que tem o fruto do amor. Vamos pensar na nossa família, no círculo nosso oicó, círculo de amizade, nosso círculo de convivência. Vamos pensar na igreja. Vamos pensar na nossa casa, nossa família própria, casa. Vamos ler de novo. O fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, né? Gozo e alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Que coisa, né? Quanto a gente pagaria de tudo isso aí, hein? Quanto você estaria disposto a pagar por esse pacote? Espera aí. Pagar por esse pacote para ser feliz. Queridos, eu tenho certeza que todos os cristãos já ouviram essa palavra. Mas exatamente a pergunta é essa. Não havendo isso aqui, não há paz, não há alegria, não há como nós sustentarmos a fé, a esperança da salvação. E a pergunta minha é essa: quanto nós pagaríamos por esse pacote? Ou será que poderíamos comprar esse pacote? Ou aqui está a receita da felicidade? Ou seja, já pregamos muitas vezes isso aí, né? É que o Espírito de Deus vem refinando as coisas, né? Ele vem trazendo no pacote também aqui, né? Que são pacotes também, coisas tremendas. Então nós temos aí tido paciência com aqueles que estão andando, que nós precisamos orar para trás, essa pessoa está andando, está atrapalhando eu caminhar, né? Será que eu estou esperando aquele que está meio devagar? Eu estou amando da mesma forma? Ou eu estou indo embora deixando para trás? Eu aprendi na escola bíblica que o único exército que deixa os seus feridos para trás é a igreja. Todos os exércitos do mundo recolhem os seus feridos. E a igreja, por incrível que pareça, deixa os seus feridos abandonados. Quando o exército de Roma, os soldados de Roma eram treinados, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, só vou dar um exemplo. O exército de Roma era treinado, os soldados romanos eram treinados na época, eles eram treinados no deserto, com um peso igualzinho o peso de cada um. Se você pesasse 70 quilos, você teria que ter 70 quilos na sua armadura, na sua tralha lá. E eles eram treinados no deserto, em meio a pedras de mármores pretas. Em outras palavras, eles eram treinados até a exaustão, para poder sair de lá com aquele peso igual dele, que seria, se tivesse um soldado machucado, ele pudesse carregar o soldado que estivesse ferido na batalha. Aí eu pergunto assim, qual cristão que tem uma fé desse tamanho? Ou que tem uma, como é que eu falo aí, uma educação, não é educação, eu quero falar, é um treinamento assim, né? Ajuda aí, Luiz. Que tem uma determinação assim, não é? Então é muito interessante. É por isso que a Bíblia diz que desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado pela força, pela violência. Mas não é violência externa, é uma força e uma violência interna. Às vezes nós somos obrigados a violentar a nossa própria, vamos dizer assim, nosso sistema, para poder deixar que o nosso espírito tenha acesso às coisas de Deus, né? E assim nós vemos que
quem faz, por exemplo, um regime. Tem gente que faz um regime aí que tá louco, não dá, né? Mas faz. Mas se fosse fazer um jejum para o Senhor, não faria. É ou não? Amém? Efésios 3,17. Pode ir devagar aí, 17 e 18. 17 e 19. Para a gente poder. Vamos lá? Como é que Cristo vai habitar no seu coração? Cristo habita em todos os homens? É? Não. Só tem uma coisa que dá legalidade para Cristo habitar em nós. É por isso que eu quero trazer uma coisa para vocês aqui hoje, como aprendizes da palavra de Deus, que é muito importante. Por isso nós temos que ter longanimidade e paciência com aqueles que estão aprendendo. Porque se Cristo encontrou um homem lá debaixo da árvore e falou, olha, eu vi que você estava fazendo debaixo daquela árvore lá, poderia ser eu, poderia ser você, poderia estar no pecado. E ele teve toda aquela paciência, ou vamos dizer assim, mesmo lá com quem? Vamos lembrar um outro lá, com aquele que não teve fé lá, o Tomé, né? Jesus voltou de novo lá, porque aquela vez aquele dia Tomé estava lá. Jesus sabia que Tomé estava faltando um, e Tomé tinha que escutar a mensagem também. Jesus disse, Tomé não está aí, não deu importância para minha vinda aqui, eu não quero saber de Tomé. Mas Jesus fez questão de ir lá, a Bíblia diz que dessa vez Tomé estava lá. Então repare, esse grande amor de Jesus. E Jesus foi direto a quem? Tomé. Chegou, Tomé, vem aqui. Vem aqui, Tomé, coloca aqui, a tua mão na minha mão, nos buracos dos pregos da minha mão. Coloque a tua mão no buraco da lança, no meu lado. E veja, sou eu mesmo. Mas ele não falou para Tomé, você foi incrédulo. Ele falou depois, lá no capítulo, lá no finalzinho, que ele, antes de ser crucificado, que ele chamou os discípulos de incrédulo, porque eles não tinham crido no que ia acontecer. Eles achavam que Jesus ia ser um rei, um governador terreno, Mas aí o que aconteceu? Então ele veio lá para libertar Tomé. Se Jesus não tivesse voltado lá, Tomé não teria sido liberto, Uma outra questão tremenda nesse caso aí foi, por exemplo, Jesus conhecendo o homem e isso é bom. Quando eu leio essa palavra, eu fico feliz. Mas não fico feliz porque Pedro negou Jesus. Eu fico feliz porque Jesus restaurou. Entende, queridos? Porque quando Pedro falou, Senhor, eu vou te seguir, nem que for para mim morrer, eu vou estar junto. Olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina sendo que eu vou te negar, Qualquer um de nós falaria isso, queridos. Mas quando chega na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora que cala o problema, aí a fé é pequena. Aí Pedro disse, eu não conheço esse homem. Nunca vi esse homem. E você pensa que quando no tempo do anticristo não vai ser desse jeito aí? Muitos cristãos dizem, não, eu não conheço Jesus, quem é esse cara? Quem é esse cara aí? Verdade, queridos. Então, se nós, enquanto estamos caminhando, nós não fortalecemos a nossa fé, para que realmente nós sejamos firmes, Até porque, se nós tivéssemos nossa fé fortalecida, esse momento nós não vamos passar, porque nós vamos ser retirados antes. Agora, se eu não creio nisto, na palavra
Então eu vou passar por essa questão aí. E eu voltando atrás, aí que eu já comentei, não terminei. Então Pedro, quando nega Jesus, ele se auto-exclui. Não, eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Em outras palavras, eu não sou discípulo desse homem. Certo? É isso que ele fez? Quando Jesus ressuscita, já peguei isso outras vezes aí, quando a mulher está lá para levar a notícia que ele ressuscitou, diga aos meus discípulos e a Pedro. Quer dizer, Pedro estava fora, ele estava lá junto com os discípulos, mas ele, espiritualmente, ele estava desligado. Por isso que a palavra precisa ter cuidado com o que fala. Ah, eu não aguento mais o meu ministério. O que você vai fazer com o seu ministério? Já vi tantos pastores, nossa, a igreja me dá um trabalho, eu não aguento mais a igreja. Mas Deus te deu, você não aguenta mais? Como? Jamais na minha vida eu vou falar um treco desse. Me ajuda, Senhor, que eu nunca falo mesmo. Por misericórdia. Né? Aí o que aconteceu? Lá no capítulo 21 de João, né? Jesus chama Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, qual é a visão do Senhor? Qual é a menina dos olhos do Senhor? Então, faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Olha o coração do Senhor onde está. Pedro abaixa a cabeça e Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então cuida da minha igreja. Sabe por quê, queridos? A igreja, você igreja, você foi comprado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós temos a ideia do que foi esta dor, este preço que fomos pagos, para podermos estar aqui hoje, nós amamos muito mais. Pedro abaixa a cabeça novamente. E quando Jesus pergunta a terceira vez, Jesus vai no íntimo, no mais profundo do ser do homem. Pedro, tu me amas? Pedro não consegue responder: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Eu não tenho mais coragem de falar o que eu penso como homem que fala. Eu vou deixar o Senhor entender o que eu sou. Por que nós não deixamos o Senhor entender quem somos? Mas para isso precisa ter uma entrega. Porque nós, muitas vezes que nós professamos algo que não, na verdade não somos. Pedro, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. É a menina dos olhos de Deus. Quando você faz da sua casa o rebanho do Senhor, quando você faz da sua vida aquele que está pronto para pastorear alguém, queridos, nós todos temos que ser pastores e pastoras. Todos nós. Imagina quando o Senhor, Ele transportou Filipe para pregar para o eunuco. E se fosse você, Luiz? Se fosse você, Bia? Está lá o eunuco passando: Bia, vai lá. Você dizer: eu, Senhor, vou nada. Ô Bete, você não consegue falar aqui, Bete? Agora eu tenho um eunuco para você falar. Vai lá, Bete. Ah, pastor, eu não tenho nenhuma palavra para falar para o eunuco. Você vai deixar o eunuco ir para o inferno? É isso que você vai fazer? Por aquele que deu a vida na cruz por você? Queridos,
É algo muito sério. Não é? Agora, quando a nossa fé está ratificada pelo Senhor, então nós não temos esse problema. É fazer, por exemplo, não vou dizer que eu tenho a maior fé do mundo, é fazer aquilo, estão lá, carrinho, trabalhando lá, ele falou, tomar água lá, fui lá, peguei uma pedra, sentei, comecei a falar de Jesus. Queridos, você vai simplesmente deixar a conversa. Amém. Você começa a conversar com alguém, em 5 minutos a pessoa lhe dá uma chance para você falar de Jesus ou para ela. Porque vai falar de uma dor, vai falar de um problema que ela tem, é ou não, Carlos? Vai falar de uma dificuldade em qualquer área, vai falar do governo, vai falar de qualquer coisa que você já pode entrar com a palavra. Amém. É milhões de vezes mais fácil de você falar de Jesus do que falar de futebol. É verdade. Então, voltando para poder completar. Como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus levou ele a confessar que o amava 3 vezes. E assim, não é libertação hoje, fez a libertação de Pedro também. Amém. Aleluia. Então, queridos, às vezes nós pensamos que nós estamos na igreja, nós somos cristãos, meu irmão, eu estou firme, eu sou cristão. Mas às vezes a nossa palavra, as nossas ações, elas não dizem isso. As pessoas esperam mais de nós. Esperam mais do que isso. Aí o casal, nossa, se eu pudesse, eu já ia, se eu tivesse uma igreja que me tinha, eu já ia lá. Não vai ter. Né? Aí comentei do fim do ano, nós fazer uma festa assim, que bom se a gente pudesse ir lá. Né? Por quê? Porque aquilo traz esperança. Traz uma esperança, reaviva algo dentro da pessoa. Amém? Bom, vamos lá. 18. Não terminamos aí, vamos lá. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Não tem outra forma, tá? A fim de, vamos lá, estando arraigados. Eu fui arrancar uma muda de banana essa semana, não consegui. E eu estava pensando nessa palavra. Mas a Marli e eu cavamos aquela banana e cavamos, mas que arranca o quê? É lá no fundo. Mas me veio assim a palavra, né? Arraigados no Senhor, né? Quem que arranca alguém arraigado no Senhor? E a Maria cavucou, virou em volta e cavucou, e eu cavuquei, puxei aquela bananeira, mas que não saiu. Vai estragar a bananeira e não sai. E eu pensei logo, né? Eu lembro da palavra que o Dr. Maurício Segundo pregou sobre agarrar, né? Agarrado, né? Apegados a Cristo, agarrado a Cristo. Aí lembrei daquilo também. Mas foi muito interessante, né? Arraigados e fundados em amor, né? Vamos lá. 19. Eu gostaria que você lesse comigo. Poderes. Vou pensar assim. Só quem está arraigado, fundamentado lá, né? Arraigado, agarrado, né? Que pode permanecer, vamos lá, e compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Continua. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O que é plenitude? Tudo. Abrange, plenitude abrange tudo. Mas o cristão está passando por uma dificuldade financeira, né? Uma dificuldade de relacionamento. O amor de Deus, ele abrange tudo, né? Ele abrange todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida. Não tem área que ele não possa abranger e não possa estar dentro do princípio.
Amém? Amém. Efésios 5:2, volta lá um pouquinho. Lembra da fé, né? Vamos lá. E andai em amor. Andai em amor. Você tem que andar em amor. Bom, primeiro eu tenho que andar amando a mim próprio. Eu me amo. Então, para mim amar você, eu preciso me amar. Não tem como eu não amar a minha vida e dizer que eu amo você. Né? E não tem como você dizer que ama o seu filho, seu cônjuge, seu parente, seu vizinho, né? Se você disser que ama a Deus e não ama o outro. Porque a Bíblia diz, que a Bíblia fala, se você não ama o seu irmão quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Que é somente pela fé. Né? Aí é aquele negócio que o cara fala, isso no cor de bico, né? Não tem jeito. Andar em amor, como também Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? Nós éramos merecedores? É? Tinha alguma coisa de bom em nós? Não, agora já tem um pouquinho, né? Agora já tem um pouquinho, porque nós estamos vendo as coisas melhorando na nossa vida, já temos um pouco mais de alegria, um pouco mais de paz. Quando nós vamos lá na sala do trono, nós já sentimos a presença do Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, nós já ficamos alegres. Quando nós pregamos a palavra, traz um pouco a alegria no nosso coração. Então agora já temos uma porcentagem. Isso vai, na medida que nós vamos crescendo na fé, isso também vai crescendo em nós. Não é verdade? É por isso que eu falo assim, não fique pensando que se Deus te der um mundo, bastante gente, rapidinho, essa igreja aqui enche de uma hora para outra, eu não posso pregar isso. Não pode ter essa pregação. Eu posso pregar isso aqui porque vocês são pessoas que estão aí aprendendo já numa outra fase. Mas se vier muita gente nova, às vezes você fala, a pessoa diz, o pastor já pregou um texto que ele já pregou, que ele pregou por pouco tempo, mas porque tem gente nova. Que aí você precisa falar de amor, você precisa falar de outra coisa. Entendeu? Aí você não pode, quando você faz lá um texto, você edita um texto para você falar, como é que fala? Prepara lá, né? Não, um esboço. Uma redação. Uma redação, um esboço, você faz um esboço dentro na palavra do hoje eu vou pregar isso daqui, né? Então você nunca pode dizer, eu vou pregar isso aqui hoje e vai lá para pregar isso. Porque você não sabe se Deus quer que você pregue aquilo. É verdade. E se tiver gente nova lá que não vai entender, que vai se escandalizar, como é que vai ser? Né? Um dia eu vi uma pregação, desculpe a minha expressão, para um pouquinho. Eu fui